Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Meu nome é Alessandro Ferraz, sou diretor do NEAF, o Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. Eu estou aqui hoje para apresentar, nós temos vários programas semanais, mas o que eu vou apresentar hoje é muito bacana, porque oficialmente é o NEAF trabalhando com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores, nós estaremos com os senhores todas as terças-feiras com esse curso, né? Com essas dicas semanais pela Ordem. Nós estaremos com vocês todas as terças-feiras. Seja o professor Alessandro, seja o professor Ricardo Andreucci, o professor Michel Bertoni, o professor Felipe Lizardo, o professor Guerrinha, do Rio de Janeiro, só fera, o professor Clilton Guimarães, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor Ailton Cocuruto, procurador de Justiça também aqui do Estado de São Paulo. Nós teremos aí um time excelente em Direito do Trabalho, a professora Isabelle Gravatá. Nós teremos, então, dicas importantíssimas para você que vai fazer a prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores, gostaria de dizer o seguinte, nem sempre nós vamos trazer uma questão como pano de fundo. Pode ser uma dica e, aliás, pode ser uma inovação legislativa e que a próxima prova há de perguntar. Porém, deixando bem claro, aqui do lado eu vou trazer as questões e os seus fundamentos para que possamos matar aquele ponto. Porém, vamos deixar bem claro, a mim não me importa se o sujeito acertou ou não a questão, porque só resolver a questão do passado não adianta. Nós temos de ver o futuro. Eu entendo que boa parte do fracasso de um aluno numa prova da OAB se dá pela ausência de testes. Hoje, nas universidades e nos cursos, não sei porquê, não se treina, tem de simular, temos de bater o estilo da prova. Somos profundos conhecedores em organizadoras. Por quê? Porque nós trabalhamos com concursos públicos. E em concurso público eu tenho de conhecer, em concurso público eu tenho de conhecer o assunto e a banca. Portanto, quando eu for falar agora sobre organização de poderes, eu pesquisei quantas provas caíram sobre organização de poderes. Você sabe? Eu sei. Da OAB, eu fui pesquisar e descobri uma coisa interessante. Em todos os exames estão presentes, né? Está lá presente a parte de organização de poderes. Quando se fala em organização de poderes, nunca te esqueça. Se eu estou falando em organização de poderes, eu tenho de lembrar de quem? Do Poder Legislativo, do 44 ao 75. Portanto, Congresso, atribuições de Congresso, Câmara, Senado. Muita gente deixa de estudar também, dentro do Legislativo, uma partezinha lá do artigo 70 que é TCU. Chega na prova, a pessoa não sabe nada. Depois vem o processo legislativo e aí começa o executivo no 76 e vai embora até o 91. Quando se fala em executivo, eu falo em presidente, vice-presidente, atribuições do presidente, chefe do Poder Executivo, né? As responsabilidades do presidente e também dos ministros de Estado. Bacana. Chegamos ao Poder Judiciário. Claro, professor, que esse assunto estaria em tudo quanto é prova da OAB. É muito grande. Vai lá do 44 ao 126. Pois é. Parte do Poder Judiciário, Supremo, STJ e tudo que está ali no meio, a parte de controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes. Pois bem, o assunto de hoje, ele vai, de uma forma ampla, né? De uma forma ampla, ele vai versar sobre esses temas aqui, pessoal. Sobre o Supremo, súmulas vinculantes e legitimados. Nós teremos de tocar nesse assunto, sobre ADIM e controle. Vamos colocar, sem mais delongas, a questão
de pano de fundo. Ou seja, a questão que nós vamos trabalhar agora é essa aí. Em relação à inovação da ordem jurídica, da ordem constitucional, que institui a nominada súmula vinculante, é correto afirmar: somente os tribunais superiores podem editá-la? O que você acha? Podem ser canceladas, mas proibida, vedada a mera revisão. A proposta de edição de súmula só pode ser por aqueles legitimados para propor a DIN, ação direta de inconstitucionalidade. Será que é isso? Desde que haja reiteradas decisões sobre matéria constitucional, o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, aprovar súmula mediante decisão na maioria absoluta dos seus membros. Eu gostaria que você assinalasse aí mentalmente, aí no seu caderno, uma delas. Só para ver se você já está mais afiadinho. Dá um pause aí. Assinalou? Vamos discutir. Bom, primeiro, pessoal, eu gostaria que vocês soubessem que a questão da súmula vinculante, vamos ler o artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar uma súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual, municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Professor, pois não. Eu gosto muito de ler no Word, como o senhor fez aí. Mas o senhor não tem uns esqueminhas que eu acho muito legal? Pois é, eu gosto de transformar as coisas em esquema. Aliás, professor, nós vamos ter curso para a OAB? Vamos. Teremos esquemas de montagem de aula? Também. Adoro para memorizar. Primeira coisa, súmula vinculante é coisa do STF, não é do STJ, não é do TJ, não é do TRF. Todos nós sabemos a força importante de uma jurisprudência, porém, nem toda súmula vincula juiz de primeiro grau. Então, a primeira coisa, quem pode, seja de ofício ou provocado, editar súmula vinculante é o STF. Amigos, há muitos anos, quando eu tirei a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu ainda estava vinculado ao Poder Judiciário, então eu não podia, eu só fiz a prova, para você ter uma ideia, eu não podia pegar a minha carteira. Só depois que eu peguei a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Legal. Por que eu estou lembrando disso? Na época não tinha essa questão de súmula vinculante. As súmulas tinham efeito de orientação, de jurisprudência, de nortear, mas não de vincular o julgador. Exemplo, se nós chegássemos a um advogado, na época eu não era advogado, e eu chegasse no advogado e falasse: doutor, podemos ganhar essa causa? Ele diria: olha, temos uma grande chance porque já há uma jurisprudência nesse sentido. Mas o que o juiz vai decidir nós não sabemos. Não é verdade? Aquela súmula não tinha o poder de vincular o juiz de primeiro grau. Veio com a emenda a grande inovação, a súmula vinculante. E isso se deu pela questão do stare decisis, aquela força da jurisprudência. Quando a gente estuda, por exemplo, a filmes americanos, onde muitas das decisões são baseadas em jurisprudência, a gente começa a entender mais a força e a diferença do civil law como law. Como a gente começa a entender que no nosso país não tinha tanta força da jurisprudência, após a súmula vinculante isso muda. Por quê? Porque a partir da súmula vinculante, a discussão se já virou súmula vinculante, acabou pá de cal. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma súmula vinculante extremamente importante. É a súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel. Ilícita, eu disse que é ilícita. Vamos aqui usar até alguns meios de deixar isso bem aqui, ó. Não, tá errado. Deixa eu colocar aqui, ó. É ilícita a prisão civil do depositário infiel. Seja qual for
a modalidade de depósito. Senhores, havia uma grande discussão, só para você que não lembra, mais jovem e tal, sobre se podia ou não prender o depositário infiel. Então você imagina o seguinte, antigamente, quando eu era escrevente, por exemplo, eu lembro que eu pegava aquelas ações de busca e apreensão, decreto 911 de 69. O sujeito não pagava o carro, era uma alienação fiduciária, aí o juiz falava, ou devolve o carro ou o dinheiro em 24 horas, ou cana, vai preso. Tinha juiz que mandava em cana, tinha juiz que não mandava em cana. O Brasil, signatário do Pacto de São José da Costa Rica, poxa, então não pode prender. Aí é que tá. E daí? A Constituição falava que poderia prender, no caso de depositário infiel. Houve, então, que o Supremo teve de decidir a questão. E ao decidir a questão, o Supremo entendeu que o status de supralegalidade do Pacto de São José da Costa Rica impedia o depositário de ser preso. Beleza, só que tem uma coisa, ficou lá ainda escrito na Constituição que pode ser preso depositário infiel. Mas a partir do momento que você tem, além desse entendimento, uma súmula vinculante, ela vincula o juiz de primeiro grau. Não importa mais a opinião dele, é ilícita a prisão do depositário infiel, seja qual for a modalidade do depósito. Senhores, pá de cal. Você concorda que parte dos advogados, enfim, da comunidade jurídica, alguns entendem que essa é uma decisão boa. A súmula vinculante veio para desafogar. Injustiça tardia é injustiça qualificada pela demora. Então, portanto, foi boa a decisão. Outros, no entanto, diriam, não acho. Acho que essa decisão engessa o juiz. Ela não deixa o juiz pensar de forma adequada. Enfim, é uma realidade, a súmula vinculante. E, além de ser uma realidade, vamos lê-la e entendê-la. Olha lá, o Supremo Tribunal Federal, de ofício à provocação mediante 2/3, não é maioria absoluta. 2/3 de 11, quanto que dá? 2/3 de 11, quanto que dá? Não dá para dividir, professor, 2/3 de 11, se fosse 12, daria 8. 2/3 de 11 vai dar um pouco menos. Não dá para quebrar o ministro pela metade. Então, 8 é considerado 8. A decisão, pelo menos 8. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Para quem? Para os demais órgãos do Poder Judiciário, a administração pública direta e indireta vincula todo mundo, na esfera federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão. Pode proceder à revisão ou cancelamento na forma da lei. A súmula, eu prefiro estudar assim, professor, nesse esqueminha. A súmula terá por objeto validade, interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual, grifa, entre os órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança e multiplicação de processos. Pô, a súmula vai resolver. Monte de processo igual, súmula vinculante, eu tenho uma celeridade processual que lá no artigo 5º, inciso 78, é mandamental. Ok. Sem prejuízo do que vier estabelecido em lei, tem uma lei que vai trabalhar sobre a súmula vinculante. Sem prejuízo da tal lei, a aprovação, eu disse a aprovação, a revisão, o cancelamento de súmula, a aprovação, revisão e cancelamento pode ser provocada por quem? Por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. E agora? Quem pode propor a aprovação e revisão? Aqueles que podem propor a DIN. Mas quem pode propor a DIN? Então, quem pode propor a DIN? Aí eu tenho de dar um pulinho no artigo 103 da Constituição e vou ler para vocês. Podem propor a DIN e a DECOM. Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador do Estado ou do Distrito Federal, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional. Senhores, tem até uma técnica para lembrar disso. Eu lembro assim, tem 3 mesas. Na verdade, essa mesa aqui, essa mesa aqui, cadê?
essa mesa aqui, ó, é uma mesa mentirosa, é uma mesa dupla. Ela é uma mesa da Assembleia Legislativa da Câmara, né? Mas repare que a minha brincadeira mental, ela dá certo, ó. Se você fizer isso aqui, ó, quem pode propor a DIN/ADECOM? Mesa da Câmara, mesa do Senado e mesa da Assembleia da Câmara. Quem pode propor a DIN? Quem pode propor a revisão de súmula. Legal. Em cima da mesa da Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados é povo. Quem fica? Quem representa o povo? O presidente da República. Ah, legal. E a mesa do Senado? O procurador. Imagina 3 mesas e cada um com a sua bandeira. O presidente em cima da mesa da Câmara, em cima da mesa do Senado, o PGR. E quem vai estar em cima de uma mesa tipicamente legislativa, como representante da Assembleia ou da Câmara, né? O governador do Estado ou do Distrito Federal. Bacana. Qual é a bandeira do presidente por muitos anos? Qual foi a bandeira? A Confederação Sindical e Entidade de Classe de âmbito nacional. Lembra disso que é mais fácil na imagem mental. Qual é a bandeira do PGR? Né? Uma formação jurídica, o Conselho Federal da OAB. Bacana. É só uma imagem mental. E o governador é um homem político, partido político com representação no Congresso. Ao fazer isso, ó, fica mais fácil lembrar. Quem pode propor a DIN/ADECOM? Mesa da Câmara. Vai lá, tenta falar comigo. Mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, ou no caso de Brasília, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Bacana. Presidente da República depois. Vai, quem está aí? Procurador-Geral da República depois. Governador do Estado ou do Distrito Federal. Qual é a bandeira do Lula? Confederação Sindical de Entidade de Classe de âmbito nacional. Eu só falo Lula para lembrar de presidente aqui. Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB. E do governador, partido político, representação no Congresso Nacional. Moral da história, já começo a entender melhor o artigo quando fala quem pode propor revisão, cancelamento de súmula. Aqueles que podem propor a DIN. Bom, do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar uma súmula vinculante ou que indevidamente aplicar, gente, isso é sério. Um juiz lá do interior de São Paulo, enfim, do interior do Rio Grande do Sul, não importa, no Rio de Janeiro, qualquer juiz, não, eu não vou cumprir a súmula vinculante. Cabe reclamação a quem? Ao STF. E que, julgando-a procedente, ele anula o ato administrativo, ele caça a decisão judicial reclamada e determina que outra seja proferida, com ou sem aplicação, conforme o caso. Senhores, moral da história, se nós pegarmos a nossa questão, vamos analisá-la em relação à súmula. Letra A, somente tribunais superiores podem editá-la? Errado, é só o Supremo. Letra B, podem ser canceladas, mas vedada a mera revisão? Não, nós vimos que pode. A proposta de edição de súmula pode ser provocada por legitimados para a propositura de ADIM. Aê! Letra C. Letra D, calma. Desde que haja reiteradas decisões sobre matéria constitucional, o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, aprovar a súmula mediante decisão da maioria. Não, são 2 terços, nós já acabamos de ver. Pode voltar ao vídeo, se for o caso. Senhores, nós matamos a questão. Agora, eu tenho algumas dicas para os colegas que ou acabaram de se formar, ou já se formaram faz tempo e não vê isso. Como é que eu pego essas súmulas vinculantes, professor? Você vai lá no Supremo, no site do STF, www.stf.jus.br, e vai encontrar lá, ó, a parte de jurisprudência, súmula vinculantes. Aí todas estão lá, tá bom? Faça essa leitura. Eu aconselho a leitura, principalmente, eu só citei algumas aqui, ó, a súmula 25, súmula vinculante 25, e a súmula do nepotismo, por exemplo, né? É o sujeito que um é ministro, emprega o filho de um, e o outro ministro emprega o filho do outro, né? E aí fica um nepotismo cruzado, como eles falam, né? Muito bem. Professor, gostei da dica. Agora vem uma pergunta. Adianta a gente só estudar o passado? Nós estudamos aqui e explicamos uma questão, não foi? Aí é que tá. Galera, isso já caiu na OAB. Ó, olha essa questão. Se o governador de estado desejar se insurgir contra a súmula vinculante, que, a seu juízo, foi formulada com enunciado normativo que extrapolou os limites dos precedentes que a originaram, poderá, dentro dos instrumentos processuais constitucionais existentes, o que ele pode fazer? Ele pode requerer o cancelamento da súmula vinculante. Nós já vimos, ele é um legitimado, ele pode mesmo. Quer ver uma outra questão do exame, agora, ó, do exame número 15, o Supremo editou uma súmula com efeito vinculante, bacana. Pedro, advogado, deseja pleitear o cancelamento da súmula. Tá. Nos termos da Constituição,
considerando os legitimados para propor o tal cancelamento da súmula, Pedro pode provocar quem? Qual é a resposta? Ora, de acordo com o artigo 103A, pessoal, ele pode provocar o partido político com representação no Congresso Nacional. Não tem nada de Câmara de Vereadores, seccional da OAB, interessado em ter repercussão geral com recurso extraordinário, nada disso. Então, portanto, vocês estão vendo que a questão ela é corriqueira. Eu só gostaria de chamar a atenção, então, para o seguinte, para não a aula não ficar muito longa. O importante desses encontros é matarmos algum assunto importante para a OAB, mas dar o pulo do gato. O que podem perguntar, não é? Eu, por exemplo, separei aqui uma coisa muito difícil, que é a parte final, quando ele fala o seguinte, ó, juro que eu já termino. O pessoal fica brigando que eu falo, padiacho. Aqui, ó, essa parte final, que seria qual a vinculação, né? Será que o próprio Supremo está vinculado à súmula vinculante? Aí é que está. Lembre-se que todo poder tem função típica e atípica. O Judiciário, né, o Supremo, na função dele de fazer a súmula vinculante, não. Ele pode fazer uma outra súmula vinculante. Mas, nas suas funções atípicas, por exemplo, o Supremo, aplica-se ao Supremo a súmula que combate o nepotismo? Claro que se aplica. Agora, e ao Legislativo, hein? Será que se aplica? O Legislativo não pode mais editar nenhuma lei contrária a uma súmula? Claro que não. Na função típica de legislar, o Legislativo pode sim legislar de forma diferente. Sabe por quê, pessoal? Senão a decisão ficaria sempre na mão do Supremo, que ditaria regras. E isso não é verdade. Aliás, quando a gente percebe que algumas provas colocam, e essa decisão vincula sempre o poder legislativo, nós perceberíamos que se isso fosse verdade, no sentido de legislar, a súmula vinculante vincularia o legislativo? Não. Por quê? Deve haver equilíbrio, pessoal, entre o tribunal e o legislador. Senão, reduziríamos o legislador a um papel subordinado, não é? Incontornável ao poder judiciário. Seria um risco, não é? A ordem democrática e a representação, a legitimidade. Portanto, evitamos assim, ao dizer que não vincula o legislativo em fazer leis, um fenômeno que a gente chama de fossilização constitucional. Então, cuidado, são termos que de repente podem cair na sua prova. Acho que cumpri o meu objetivo nesse primeiro encontro do Pela Ordem, dicas e questões da OAB. Falamos de uma questão, falamos que ela se repete, o tema está em todos os exames, já caiu alguma coisa sobre organização de poderes e hoje o assunto foi súmula vinculante. Muito obrigado. Quem quiser, visite o nosso site, é o www.neafconcurso.com.br e todas as terças-feiras nós estaremos aqui também com vocês com o Pela Ordem. Divulgue ao colega que está, seja terceiranista, quartanista de direito, o que for, está em época da OAB, para que nós possamos sempre melhorar. Todos os dias nós devemos melhorar. É assim que funciona. Muito obrigado, pessoal, por esse encontro. Eu gostei muito. Tchau!